pessoal, Gabriel Tavri aqui. Neste vídeo nós iremos resolver dois exercícios do livro do James Stewart, volume 2, a 7ª edição, referente a integrais de superfície. Superfícies estas, orientadas e não orientadas. Começaremos pelo exercício 7, que pede para calcularmos a integral de superfície y ds, onde a superfície é o helicoide com a equação vetorial, parametrizado na forma vetorial, como U cosseno V, U seno V e V, respectivamente nas direções I, J, K. Temos também, pelo enunciado, que o U ele varia entre 0 e 1 e o V varia entre 0 a π. Então, vamos lá para a nossa solução. Bom, pessoal, como já foi definido pelo enunciado, temos o vetor R, que define essa superfície. Então, calcularemos agora os vetores tangentes a essa superfície. Faremos a derivada de R em U e a derivada de R em V. Calcularemos esse vetor tangente e depois faremos o produto vetorial entre esses dois vetores tangentes para acharmos um vetor normal à superfície. Então, vamos lá agora para esse primeiro passo da nossa solução. Calculando então os dois vetores tangentes a essa superfície, teremos a derivada de R em U, que será cosseno de V em I, seno de V em J, mais 0 em K. E a derivada de V, do vetor R em V, menos U seno V em I, mais U cosseno de V em J, mais 1 em K. E agora faremos o produto vetorial entre eles para acharmos o vetor normal à superfície. Calculando então o produto vetorial entre os vetores tangentes da superfície, chegamos a seno de V em I, mais U cosseno ao quadrado de V em K, menos cosseno de V em J, mais U seno ao quadrado de V em K. E reorganizando agora os termos, teremos seno de V em I, mais o menos cosseno de V em J, mais U cosseno ao quadrado de V, mais U seno ao quadrado de V em K. E como seno ao quadrado de V mais cosseno ao quadrado de V é igual a 1, segue então o produto vetorial igual a seno de V em I menos cosseno de V em J mais U em K, que esse é o nosso vetor normal à superfície. E agora, calculando o módulo desse vetor, teremos a raiz de seno ao quadrado de V mais cosseno ao quadrado de V mais U ao quadrado. Seno ao quadrado de V mais cosseno ao quadrado de V é igual a 1. Então, teremos que o módulo desse vetor normal será a raiz de 1 mais U quadrado. E esse é o nosso termo ds. E agora que já calculamos o ds, vamos prosseguir para o cálculo da nossa integral. Calculando então a integral de superfície de y ds será a integral de 0 a 1 e de 0 a π de U seno de V, substituindo o y pela parametrização dada, vezes a raiz de U ao quadrado mais 1, que é o nosso ds, dv du. Realizando a integral, então, em relação a V, teremos integral de 0 a 1 de U vezes a raiz de U ao quadrado mais 1, du, vezes, a integral de seno será menos cosseno, então, vezes o menos cosseno de V, aplicado no intervalo de 0 a π. Então, integral de menos cosseno de V de 0 a π será 2. Então, 2 vezes a integral de 0 a 1 de U vezes a raiz de U ao quadrado mais 1. Podemos notar que possuímos um termo U multiplicando a raiz, a qual possui também um termo em U. Então, teremos que manipular essa integral para resolvermos. Podemos ver que uma substituição simples já resolve o nosso caso, uma substituição UDU. Nesse caso, uma substituição VDV, só para mudarmos essa nossa variável. Então, faremos a substituição e já voltamos para continuar a integral. Fazendo a substituição, chamaremos U ao quadrado mais 1 de V, então dV será 2U du. Já fazendo a substituição dos limites de integração, quando o U ele tendia a 0, o V vai tender a 1.
E quando o tende a 1, o v vai tender a 2. E assim teremos então a integral de 2 vezes a integral de 1 a 2 de u vezes raiz de v sobre 2u. Como esperávamos, né? Houve o cancelamento do u que estava multiplicando com o u que está dividindo. Assim teremos, então, né? O 2, esse meio pode ser para fora da integral, cancelando com esse 2 que está multiplicando. Então teremos a integral de 1 a 2 de raiz de v dv. E agora podemos continuar a nossa integral. Simplificando então essa última integral, chegamos à integral de 1 a 2 de raiz de v dv. Fazendo essa integral, chegamos a 2/3 de raiz de v ao cubo no intervalo de 1 a 2. Aplicando os limites de integração, né, e como já sabemos, 2 ao cubo pode ser reescrito como 2 ao quadrado vezes 2, né, e esse termo de 2 ao quadrado pode ser para fora da integral, chegamos a 2/3 vezes 2 raiz de 2 menos 1. E assim chegamos no resultado desse nosso exercício. Vou deixar a foto da lousa para vocês e nos vemos no próximo exercício. O exercício que iremos resolver agora será o exercício 13, que também pede para calcularmos a integral de superfície. Entretanto, a função agora que iremos integrar será x² z² ds, onde a superfície é a parte do cone z² igual a x² mais y² e que está entre os planos z igual a 1 e z igual a 3. Assim como no último vídeo, né, essa superfície também é uma superfície não orientada. Entretanto, como podemos ver, a superfície, a função que determina a superfície, é uma função de x e y. Então, ela é, na verdade, um gráfico. Dessa forma, temos uma maneira diferente de resolver. Entretanto, também podemos resolver da maneira que já resolvemos o exercício anterior. Nesse exercício, resolverei dessas duas formas. Nós encontraremos o vetor normal, a superfície, né, o módulo desse vetor normal, das duas formas. Da forma que eu já apresentei nos exemplos e no vídeo anterior, né, nesse exercício anterior, e também de uma forma mais prática, mais rápida de encontrarmos. Vamos lá! A primeira forma que resolveremos será da forma simplificada, onde já calculamos o ds de maneira mais direta. Dessa forma, ds é igual a raiz da derivada de z em x ao quadrado, mais a derivada de z em y ao quadrado, mais 1. Lembrando que essa forma de resolução é apenas quando a superfície ela é dada por uma função de x e y, né? E essa superfície é uma função z. Tá? Agora, calcularemos essas derivadas, substituiremos e chegaremos na função, no nosso termo ds. A primeira forma que calcularemos esse ds será da forma simplificada, onde ds é igual a raiz de z, da derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado, mais 1. Lembrando que essa forma simplificada de cálculo do ds, ela é possível apenas quando a superfície ela é descrita, né, como uma função z, onde z é uma função que depende de x e y, ou seja, é um gráfico. Das demais outras integrais de superfície, resolveremos daquela forma que já estávamos trabalhando no exercício anterior e nos vídeos anteriores. Essa segunda forma nós também trabalharemos nesse vídeo para compararmos os dois resultados. Mas agora vamos calcular então as derivadas parciais de z e acharmos e calcularmos o ds. Vamos lá. Calculando então as derivadas parciais de z, onde z é igual a raiz de x² mais y², né? Lembrando da regra da cadeia,
Derivada de z em x é igual a menos meio, que multiplica 2x, sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, que é igual a menos x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Derivada de z em y, menos meio, que multiplica 2y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, que é igual a menos y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Elevando ambos os termos ao quadrado e já substituindo na fórmula do ds, chegamos a ds igual a raiz de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, mais 1. Como os dois, né, eles possuem denominadores iguais, nós podemos somar os numeradores. Então, ds é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, que é igual a 1, mais 1. Então, chegamos que o ds é igual a raiz de 2. Agora, resolveremos da segunda forma. Montaremos, então, o vetor, o vetor R, que parametriza a superfície. Calcularemos os vetores tangentes a essa superfície e depois realizaremos o produto vetorial e calcularemos o módulo para chegarmos, então, no ds, dessa segunda forma. Vamos lá. Calculando, então, a segunda forma, teremos que o vetor R de x e y será x em i mais y em j, e raiz de x quadrado mais y quadrado em k. E derivando esse vetor R em x e em y, chegaremos que R de x será 1i mais 0j, menos x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado em k. E a derivada de R em y, 0i mais 1j, menos y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado em k. Calculando o produto vetorial entre esses dois vetores, teremos x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado em i, mais y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado em j, mais 1k. E tirando agora o módulo desse vetor, levando cada termo ao quadrado, fazendo a soma e tirando a raiz, chegamos a raiz de x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, que dá 1, mais 1. Assim, o módulo do nosso vetor normal será raiz de 2, que é igual ao ds, que também coincide com o ds que nós encontramos daquela forma simplificada. Então, podemos ver que essa igualdade ela é válida, Então, de ambas as formas, a gente pode chegar no ds, e caso a superfície seja parametrizada em z, uma função de x e y, nós podemos seguir de uma forma mais direta, calculando logo o ds através da fórmula. Então agora, eu deixarei a foto da lousa para vocês e seguiremos para o cálculo da integral. Dando então continuidade no cálculo da integral, deixei aqui raiz de 2, que é igual a ds, e aí temos a integral dupla na região D de x quadrado vezes x quadrado mais y quadrado dA, onde x quadrado mais y quadrado representa o z quadrado. E agora passaremos essa integral para coordenadas polares e seguimos para o nosso cálculo. Como temos pelo enunciado que z varia entre 1 e 3 e z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, temos que x quadrado mais y quadrado irá variar entre 1 e 9. E em coordenadas polares, teremos que x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, então r vai variar entre 0 e 3 e θ entre 0 e 2π. Assim, teremos a integral de 1 a 3, de 0 a 2π, de r quadrado cosseno ao quadrado de θ, vezes r quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r quadrado seno ao quadrado de θ, vezes r vezes raiz de 2 dr dθ. R quadrado cosseno ao quadrado de θ representa o x quadrado,
toda essa expressão é igual ao x quadrado, y quadrado, mais em coordenada polar. Esse r que nós incluímos é o jacobiano, devido à mudança de coordenadas. Raiz de 2 é o ds, dr dθ, né? dθ dr. Agora, agruparemos os termos aqui, realizaremos a distributiva da multiplicação com o jacobiano e tudo mais, e já voltamos para resolver a integral. Chegamos então na integral de 1 a 3, de 0 a 2π, de r ao cubo, cosseno ao quadrado de θ, vezes r quadrado, que veio proveniente, né, onde nós evidenciamos, deixamos evidência o r quadrado, então cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ virou 1, vezes raiz de 2, dθ dr. E aí chegamos na integral de 1 a 3, de 0 a 2π, de raiz de 2 vezes r à quinta, cosseno ao quadrado de θ, dθ dr. Lembrando que cosseno ao quadrado de θ é igual a meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. E agora podemos reescrever essa integral substituindo o termo de cosseno ao quadrado. Vou deixar uma foto da lousa e já voltamos então para fazer essa substituição. Fazendo a substituição então do termo de cosseno ao quadrado, né, na integral que tínhamos, teremos raiz de 2, que multiplica a integral de 1 a 3 de r à quinta dr, vezes a integral de 0 a 2π, de meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ dθ. Resolveremos essa integral e já voltamos. Calculando então a integral, chegamos em raiz de 2 sobre 2, vezes r à sexta sobre 6, no intervalo de 1 a 3, vezes θ mais seno de 2θ sobre 2, no intervalo de 0 a 2π. Aplicando os limites de integração, chegamos a raiz de 2 sobre 12, vezes 3 à sexta menos 1, vezes 2π. Agora, realizaremos a conta de 3 à sexta menos 1 e chegaremos no resultado. Vamos lá. Chegamos em raiz de 2 sobre 12 vezes 2π vezes 728, que é igual a 728 raiz de 2 vezes π sobre 6. Simplificando, teremos 364π vezes raiz de 2 sobre 3. E assim chegamos no fim desse nosso exercício. Eu deixarei a foto dessa última parte para vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem nos horários de monitoria, né, pelos meios de comunicação já informados a vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado!